Eu estava no hospital depois de um acidente de carro. De repente, tive uma ideia travessa de pregar uma peça no meu namorado. Quem é você? Perguntei, tentando segurar o riso quando vi Diego congelar. Mas então ele aponta direto para seu melhor amigo, Emiliano, e diz: eu sou só um amigo. Ele é seu namorado, o Emiliano. Meu rosto ficou paralisado. Emiliano se aproxima rapidamente e diz: sim, sou seu namorado. Força um sorriso. Então me leva pra casa. Assim que Emiliano me trouxe pra casa, ele diz que eu sempre morei ali. Olhei ao redor daquele lugar que não tinha um único traço meu e apenas continuei fingindo. Tirei um cochilo na cama dele e quando acordei para beber um copo d'água, ouvi vozes vindo da sala. Emiliano, só me faz esse favor, cara, Diego estava dizendo. Finge que é o namorado da Valéria por um tempo. E se ela recuperar a memória e ficar brava? Perguntou Emiliano. Eu vou dar um jeito. Ela me ama demais pra me deixar de verdade. Só tô tão cansado dela agora. Preciso de uma folga pra me divertir um pouco. Então você tá ficando com a Brenda, né? Emiliano perguntou, desconfiado. Acertou. Mas ó, eu amo mais a Valéria. Só não fica com ideias enquanto ela tá por perto, beleza? Sei que posso confiar em você porque sempre pareceu odiá-la. Me afastei descalça e fiz um barulho na porta antes de entrar na sala de novo. Emiliano me ouviu e desligou o telefone rapidamente. O chão tá gelado, Valéria. Por que não coloca umas meias? Emiliano me pegou no colo e me colocou no sofá. Tô com sede, falei, olhando ao redor procurando água. Eu pego pra você. Ele me trouxe um copo e se sentou ao meu lado, observando atentamente. Alguma coisa dói? Balancei a cabeça, negando. Depois de beber, ele afastou alguns fios de cabelo do meu rosto e beijou minha testa. Congelei. Acabei de ouvir Diego dizendo para ele não me tocar. E eu sempre pensei que Emiliano me odiasse. Quando ele beijou meus lábios, me afastei. Ele apenas acariciou minha bochecha. Você não lembra, mas a gente pode ir devagar. Você vai me conhecer de novo. Era óbvio que Emiliano também estava, pregando uma peça no amigo. Algum tempo depois, Emiliano me levou para uma festa. O lugar já estava bombando quando me viram. Todos os filhinhos de papai ficaram em silêncio e olharam para Diego. Valéria, você veio, Diego disse, tentando parecer animado. Você se lembra de mim? Sou sua colega de faculdade. A Brenda, ela disse, se aconchegando ao lado de Diego. Emiliano me conduziu até um assento e eu apenas balancei a cabeça para ela. Desculpa. Tudo bem. A gente pode se reacostumar, respondeu Brenda, se agarrando ainda mais a Diego, como se tivesse ganhado algum prêmio por eu estar supostamente sofrendo de amnésia. Todos os amigos estavam fazendo comentários maliciosos, se divertindo em ver alguém sendo passado para trás. A galera continuou brincando e jogando. Diego e Brenda estavam dividindo um biscoito, cada vez mais próximos de se beijarem. Beija! Beija! Todos começaram a gritar. E quando finalmente se beijaram de verdade, Brenda me lançou um olhar vitorioso, enquanto Diego enlaçava sua cintura. Perdi uma rodada de um jogo e tive que escolher alguém para beijar. O lugar ficou em silêncio. Todo mundo curioso sobre quem eu escolheria. Diego ficou tenso, evitando olhar para mim. Emiliano também parecia nervoso. Sorri. Vou beijar meu namorado. Me virei para Emiliano. Preparado? Senti Emiliano relaxar um pouco. Ele me olhou e se inclinou. Coloquei meus braços ao redor do pescoço dele e o beijei. Todos ficaram boquiabertos. Provavelmente já tinham visto Diego ficando com outras garotas, mas não esperavam que eu fizesse o mesmo com outro cara. Era tudo tão novo e emocionante. Emiliano me beijava com intensidade. Depois dos 30 segundos, me afastei e vi o rosto de Diego completamente transtornado. A sala inteira ficou quieta. Emiliano limpou meus lábios com cuidado. O que foi, gente? Só foi minha vez, né? Perguntei, fingindo estar confusa com o clima estranho. Mesmo com amnésia, Valéria ainda tá confortável com o namorado, disse Brenda debochada. Diego estava furioso. Fui até o banheiro e ouvi vozes na escada. Emiliano, eu falei pra você não ter ideias, Diego dizia, irritado. Que foi aquilo lá? Só um jogo, cara. Ela tá com amnésia. Você quer que ela fique atrás de você enquanto tá com outra garota no colo? Eu sou o namorado dela. Você mesmo me colocou no papel. Emiliano riu. Diego ficou em silêncio. Enfim, só não exagera. Não acho que você realmente goste da Valéria pra dormir com ela. Um contato mais íntimo dá pra evitar, certo? Não quero te dar problema. Relaxa, você me conhece bem demais, respondeu Emiliano com um tom de ironia. De volta na casa do Emiliano, eu estava indo para o quarto quando ele me segurou. Ele simplesmente se inclinou e me beijou. Se quer ver a parte 2, você tá só aproveitando da situação. Talvez eu esteja, Emiliano disse com uma frieza que me deixou arrepiada. Mas você é quem começou esse jogo. Eu continuei ouvindo, cada palavra reforçando a sensação de que aquilo estava saindo do controle. Emiliano não estava jogando por Diego. Ele estava jogando por ele mesmo. E agora eu sabia que a peça mais importante do jogo era eu. Mas a verdade é que eu também estava começando a perder o controle. Porque por mais que eu tentasse negar, havia algo em Emiliano que me deixava confusa, que me deixava querendo saber mais. Quando Diego voltou para a área comum, o rosto dele estava pálido. Ele olhou para mim e Emiliano como se tentasse entender o que estava acontecendo. Mas eu só devolvi o sorriso cínico que Emiliano havia me ensinado tão bem a fingir. O jogo estava prestes a virar. E ninguém parecia preparado para isso.
O fim de semana no resort terminou com um clima pesado. Diego evitava olhar para mim e Emiliano, como se o próprio ar ao nosso redor o sufocasse. Brenda também não parecia confortável, especialmente depois de ouvir um dos amigos de Emiliano comentar sobre o beijo que trocamos na festa anterior. Mas aquilo não era suficiente. Não ainda. Emiliano e eu voltamos para sua casa e ele parecia mais calado do que o normal. O silêncio entre nós não era exatamente desconfortável, mas era carregado de algo que eu não sabia identificar. Uma espécie de cumplicidade perigosa, talvez. Então, qual é o seu plano? Emiliano perguntou certa noite, depois de me observar por minutos inteiros enquanto eu trabalhava no meu laptop. Meu plano? Fingi não entender, só para ver como ele reagiria. Não se faça de inocente, Valéria. Você tá jogando um jogo desde o começo. Fingiu amnésia, fingiu ser uma pessoa confusa e vulnerável, mas você não é nada disso. Ele disse. E eu não consegui esconder o sorriso. E você tá fingindo ser um namorado perfeito quando, na verdade, tá adorando ver o Diego se ferrar. Então, quem é o mentiroso aqui? Rebati, cruzando os braços. Ele riu, dessa vez sem qualquer traço de cinismo. Era um riso genuíno, como se finalmente tivesse me descoberto por completo. Tá certo, eu admito. Emiliano falou, seus olhos escuros fixos nos meus. Diego sempre foi um babaca. O tipo de cara que se acha esperto só porque o papai conseguiu pagar os melhores colégios. Ele acha que pode manipular todo mundo, inclusive eu. E por que você aceitou o jogo dele? Perguntei, querendo entender suas motivações reais. Porque eu queria ver você destruir ele. A honestidade crua em sua voz me pegou desprevenida. E se eu puder te ajudar a fazer isso, então que seja. As palavras dele me deixaram em choque. Emiliano não estava jogando contra mim. Ele estava jogando do meu lado. Então você sabe que eu não perdi a memória. Concluí, tentando manter a voz firme. Desde o começo, ele admitiu. Mas eu queria ver até onde você estava disposta a ir. Respirei fundo, processando aquilo tudo. Emiliano tinha passado de inimigo a cúmplice. E de alguma forma, aquilo parecia certo. Então vamos acabar com eles, disse estendendo a mão para ele. Emiliano apertou minha mão, o sorriso dele tão cruel quanto o meu. Naquela noite, montamos o plano final. Primeiro, exporíamos Diego e Brenda na frente de todos aqueles amigos hipócritas que sempre acharam graça de mim. Depois, garantiríamos que a reputação de Diego fosse destruída, assim como a da Brenda. Tudo cuidadosamente planejado para que o estrago fosse permanente. O grande evento aconteceria em uma festa organizada pela família de Emiliano. Uma noite importante, cheia de pessoas ricas e influentes. Pessoas que poderiam acabar com Diego de uma vez por todas.